tiveram a oportunidade de dar uma olhada na aula, na última aula, porque nós poderíamos dividir essa aula de duas maneiras. Nós poderíamos já ir direto para a explicação, ou poderíamos primeiro esclarecer dúvida da última aula, que eu encaminhei um vídeo, e depois irmos para essa aula. Que maneira vocês acham melhor? O que vocês acham melhor? Primeiro esclarecimento de dúvida e depois a aula? Ou desde já vamos para a aula de hoje? O que vocês sugerem? Pode ir direto para a explicação, então? Vamos fazer o seguinte. Ótimo, ótimo. Vamos para a aula de hoje. E aí, se eventualmente vocês tiverem dúvida com relação à aula anterior, a aula anterior foi o encerramento, né, as questões pontuais do procedimento sumaríssimo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente esclarece aí na próxima aula. É bom que vocês tenham até tempo para ver a aula que eu encaminhei. Tranquilo, então? Olha só, gente. A aula de hoje, ela é destinada para nós tratarmos de procedimentos especiais. Procedimentos especiais que são distintos. Vocês lembram que nós falamos quando a gente começou a falar de processo e procedimento? Eu peço o seguinte, quem tiver qualquer questionamento para fazer, nós já estamos aí todo mundo com o áudio fechado, né? Mas quem tiver qualquer questionamento para fazer, abre o áudio e faz a pergunta por escrito, faz a pergunta de maneira oral, porque aí fica mais interessante para eu entender exatamente o que está sendo questionado. Pois bem, nós falamos de procedimento, falamos de procedimento comum, né, que se subdivide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Na última aula nós encerramos sumaríssimo. Dissemos também que existem alguns procedimentos especiais. O mais regulamentado deles é o procedimento do júri, que é tema da nossa próxima aula. Mas, além do procedimento do júri, existem determinados crimes que também apresentam procedimentos especiais. Dentre eles, são esses de que nós vamos tratar hoje. Inicialmente, é importante dizer, gente, que esse procedimento especial, por que ele é chamado de procedimento especial? Porque ele difere da regulamentação própria prevista no ordinário, no sumário e no sumaríssimo. Muitas vezes vocês vão ver que, a depender do crime, a diferença é uma diferença pontual. É uma coisinha mínima que difere dos procedimentos ordinário, sumário e sumaríssimo. Você, neste caso, a gente considera, não é a pena. A gente considera essa questão pontual para dizer que esse procedimento não se trata do procedimento comum. Como nós vamos ver, o procedimento comum, os procedimentos especiais, eles estão previstos tanto dentro do Código de Processo Penal, como também em legislação esparsa, em legislação distinta. Então, o Código de Processo Penal, ele traz os procedimentos comuns, ou melhor, dois dos procedimentos comuns, né? Que ele traz o ordinário e o sumário. O procedimento sumaríssimo, que também é uma subdivisão do procedimento comum, o procedimento sumaríssimo, que é uma subdivisão do procedimento comum, ele está em lei própria, Lei 9.099, isso falando de procedimento comum. E os procedimentos especiais, da mesma forma. Parte deles estão no Código Penal e parte deles estão em legislação esparsa. Tranquilo? Vamos, então, para os procedimentos especiais. Vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles. Primeiro desses procedimentos especiais são
o procedimento dos crimes funcionais, crimes contra a administração pública. Esses crimes estão previstos lá entre os artigos 312 e 326 do Código Penal. Volta e meia eu vou dar uma reduzida aqui na aula, só para eu me situar e localizar a lei, para que eu possa ser certeiro aí na explicação com vocês. Está entre os crimes funcionais ou crimes contra a administração pública, está entre o 312 e o 326. Vocês já devem ter estudado, está na parte especial, que é o crime de peculato, o crime de... Nós temos as duas modalidades, né? Crime contra a administração pública nós temos cometidos pelo funcionário público contra a administração e pelo particular contra a administração. Nós temos peculato, temos concussão, temos prevaricação, temos corrupção ativa, temos corrupção passiva, temos uma série de crimes que integram lá os crimes contra a administração pública. Pois bem, estes crimes contra a administração pública, eles apresentam procedimento próprio previsto no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, mais uma vez, os crimes estão previstos entre 312 e 326 do Código Penal. E no Código de Processo Penal, eles apresentam um procedimento específico, que está previsto entre os artigos 513 e 518 do CPP. 513 e 518 do Código de Processo Penal. A regulamentação do procedimento especial está previsto aí, 513 e 518. O que esse procedimento traz de diferente? O que faz com que esse procedimento seja considerado um procedimento especial? A primeira das circunstâncias é a previsão de uma defesa preliminar. Essa defesa preliminar, ela, na verdade, ela antecede o recebimento ou rejeição da denúncia. Vocês lembram que, como no procedimento ordinário, que é aquele destinado, né, para os crimes de pena mais elevada, e os crimes contra a administração pública, boa parte deles tem uma pena elevada, se não fosse essa circunstância de regulamentação entre o 513 e o 518, eles cairiam no procedimento ordinário. Mas no procedimento ordinário, o que nós vimos? Nós temos propositura da ação por meio da denúncia ou queixa, e, na sequência, nós temos recebimento ou rejeição da denúncia ou queixa. Tranquilo? Aqui, como os crimes são praticados contra a administração pública, e por mais que haja o interesse da administração na responsabilização de quem cometa crimes contra ela, nós temos a circunstância de que se faz necessário que, para preservar a administração pública, que o recebimento, o início da ação penal, para que ela possa se iniciar, se faz necessário que o juiz que ele se sinta mais fundamentado, que os documentos apresentados para eles venham mais fundamentados. E como é que se dá esse fundamento? Esse fundamento se dá por meio da defesa preliminar. Então, além da propositura da ação por meio da denúncia ou por meio da denúncia, nós temos inicialmente a apresentação da defesa preliminar e só na sequência é que nós vamos ter o recebimento ou rejeição da denúncia. Isso procurando privilegiar e procurando proteger a administração pública. Quer ver? Vamos lá entre os artigos 514 e 516, só para vocês verem como isso é regulamentado.
514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta liminar. 515. O caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. E olha aí, artigo 516. O juiz rejeitará queixa ou denúncia com despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Então, vejam só, a particularidade aqui do procedimento dos crimes contra a administração pública, dos crimes funcionais, o que os torna particular, o que os diferencia do procedimento comum por mais que as penas sejam elevadas, e aqui no caso nós tenhamos, se não fosse essa previsão aqui, se aplicaria o procedimento ordinário, aqui o ponto central que faz com que esse procedimento seja especial é o recebimento ou rejeição da denúncia somente ocorre após uma defesa preliminar apresentada pelo acusado, seja ele servidor público, se estivermos falando de crimes funcionais próprios, praticados praticados por servidor público contra a administração pública, sejam eles crimes funcionais praticados pelo particular contra a administração pública. Tranquilo? Agora, é interessante que o 514, ele fala de crimes afiançáveis. A fiança está lá regulamentada entre os artigos 322 a 324 do Código Penal. Na verdade, vocês já estudaram fiança no semestre passado, não estudaram prisão. Na verdade, nós sabemos que nós temos alguns crimes que não são afiançáveis. Os crimes contra a administração pública, eles não estão lá no meio, eles não estão relacionados entre os crimes não afiançáveis. Eles são todos crimes afiançáveis. O que diferencia, o que é uma pequena diferença que há, é se saber quem é que pode conceder essa fiança. Nós sabemos que crimes que são apenados com até 4 anos, a fiança pode ser concedida pelo delegado de polícia. Crimes apenados com pena máxima mais do que isso, a fiança somente pode ser concedida pelo juiz de direito. Tranquilo? Mas todos eles são afiançáveis, então, necessariamente, para todos eles, se faz necessário a apresentação de uma defesa preliminar antes do recebimento ou rejeição da denúncia. Este é o ponto que diferencia, que faz com que o procedimento dos crimes funcionais seja um procedimento especial. Tranquilo? Algum questionamento a respeito? Podemos seguir? Professor? Sim. É o seguinte, então que o torna especial é o fato de todos os crimes envolvendo ele serem afiançáveis? Não. O que o torna especial é o fato de que, para o recebimento da denúncia ou queixa, primeiro se faz necessário uma defesa preliminar do acusado. Só há o recebimento, lembra que você acabou de me falar aí, logo no princípio da aula, que nós temos denúncia no procedimento ordinário, que é aquele de penas maiores, no procedimento especial dos crimes funcionais, as penas são elevadas. Então, no procedimento ordinário, nós temos propositura da ação, por meio da denúncia ou queixa, no procedimento ordinário, na sequência, recebimento ou rejeição. Aqui, o que torna o procedimento dos crimes funcionais especial é exatamente que nós temos propositura da ação por meio da denúncia ou queixa e, na sequência, nós temos defesa preliminar, ou seja, é uma manifestação prévia
da defesa e só na sequência que nós temos recebimento ou rejeição. É isso que o torna especial, somente isso. Mas é o seguinte, nesse caso, tendo a defesa preliminar, e o que vai ser alegado na defesa preliminar? E após isso, quando tiver a denúncia, a defesa já com base contra aquela denúncia, o que vai ser alegado nas duas? Por causa que já tem a defesa preliminar, vai ser limitada a defesa após o juiz ter aceito a denúncia? Não. Nós vamos ter duas defesas. Nós vamos ter essa defesa preliminar, em que vai poder se alegar todas as questões, o 514, quer ver qual é o artigo do processo penal, ele indica... 514... Não, ele não indica basicamente o que vai ser. Mas nessa defesa preliminar, nós teremos a alegação de toda a natureza, tanto questão de mérito quanto a questão processual propriamente. E a defesa vai ter oportunidade de se manifestar em dois momentos, tanto antes do recebimento ou rejeição, ou seja, imediatamente após a propositura da ação, com a denúncia ou queixa, e recebida a denúncia, ela vai ter oportunidade de se manifestar novamente, porque inclusive aí nós vamos ter indicação de testemunhas, indicação de provas a ser produzidas. Correto? Correto. Muito obrigado, professor. Ok. Vamos seguir. Essa, então, é a circunstância que torna o crime funcional de procedimento especial. Crimes contra a honra. Os crimes contra a honra eles estão relacionados lá entre os artigos 138 e 140 do Código Penal. 138 e 140 do Código Penal. Artigos 138 e 140 trazem crime de calúnia, injúria e difamação. Rapidinho, vocês já estudaram eles. Crime de calúnia é quando você atribui falsamente um crime a alguém. Crime de difamação é quando você torna público, um fato mentiroso, ofensivo, um fato ofensivo contra alguém, que atinge a sua honra objetiva, assim dizendo. E o crime de injúria é aquele que ofende a honra subjetiva da pessoa. Pois bem, estão relacionados entre o 138 e o 140 do Código Penal. Via de regra, aplica-se a eles a Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, procedimento sumaríssimo. A única exceção é a prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º, e aqui em razão da pena. Como para todos eles a pena é inferior a 2 anos, se aplica o procedimento sumaríssimo, com exceção do 140, parágrafo 3º. 140, parágrafo 3º, vamos lá. Crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste em utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então, vocês se recordam, pena máxima igual ou inferior a 2 é procedimento sumaríssimo, pena superior a 2 inferior a 4, procedimento sumário. Aqui, na injúria racial, injúria referente a elementos de religião, condição social, neste caso, a pena máxima é de 3 anos. Sendo de 3 anos, o procedimento é sumário. Todos os demais crimes contra a honra, o procedimento é sumaríssimo, observadas as particularidades indicadas aqui no Código de Processo Penal.
O procedimento, como eu disse, ele é um procedimento especial. Por ser procedimento especial, ainda que se aplique subsidiariamente à Lei 9.099, por ser procedimento especial, ele tem algumas particularidades. E onde estão relacionadas essas particularidades? Elas estão relacionadas lá entre os artigos 519, entre os artigos 519 e 523. 519 e 523, está lá. Onde trata do procedimento, dos processos e julgamento de crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular. 519 a 523. Pois bem, gente, vamos lá. O que torna esse procedimento um procedimento especial? Em que ele se diferencia do procedimento comum? Primeira das observações. Olha só. Antes do processo iniciar, nós temos o artigo 520 ao 522, ele prevê uma tentativa de conciliação, uma tentativa de conciliação entre o autor e a vítima do fato. Essa tentativa de conciliação aqui é uma tentativa de conciliação diferente, nós falamos que se aplica o juizado, não é isso? Diferente da conciliação civil e da conciliação penal, diferente da conciliação civil e da transação penal previsto na 9.099. Essa tentativa de conciliação aqui é uma tentativa de conciliação específica dos crimes contra a honra, do procedimento dos crimes contra a honra. Então, a primeira particularidade é essa. Olha lá, do 520 ao 522. Antes de receber a denúncia ou queixa, o juiz oferecerá às partes a oportunidade de se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença de seus advogados, não se lavrando o termo. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar possível a reconciliação, promoverá o entendimento entre elas, na sua presença. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada. Então, vejam vocês, na verdade, essa tentativa de conciliação aqui, prevista entre o 520 e o 522, que, mais uma vez, se difere da conciliação civil e da conciliação penal do procedimento sumaríssimo, ela é muito mais um deixa disso. O juiz, ele senta, conversa isoladamente com cada uma das partes, com o querelante e o querelado, aqui nós é uma ação de ação penal privada, conversa separadamente com cada um deles, com o propósito de que eles se reconciliem. E a ação, na verdade, ela nem se inicie, ela nem seja iniciada. Este é o propósito. Então, esta é uma primeira particularidade dos procedimentos do crime contra a honra. Primeira particularidade é essa tentativa de reconciliação. Tentativa de reconciliação que, como já disse, se difere porque, na verdade, na conciliação civil da 9.099, o que se quer é um pagamento de indenização. Na conciliação penal, o que se quer é a aplicação de uma pena restritiva de direito ou multa sem o processo. Aqui, na tentativa de conciliação dos crimes contra a honra, o que se quer é que o processo nem tenha início sem aplicação de pena de nenhuma natureza, sem aplicação de indenização. É simplesmente uma conversa com o juiz, no primeiro momento, isoladamente com cada uma das partes, sem a presença dos seus advogados, e, num segundo momento, com ambos, na tentativa de que se reconciliem, na tentativa em que não se dê seguimento ao processo. Somente depois dessa tentativa de conciliação, não sendo ela possível, é que ocorrerá o recebimento da denúncia ou queixa. É
É importante, gente, dizer que aqui também, nos crimes contra a honra, nós temos uma resposta à acusação, ela é feito referência a ela, lá nós temos uma resposta à acusação em que nós temos uma resposta à acusação em que é feita a defesa, essa resposta à acusação, ela é feita após o recebimento ou rejeição, da mesma forma que no procedimento normal, procedimento ordinário. E nessa resposta à acusação, nós temos a possibilidade do oferecimento da exceção da verdade. Na resposta à acusação, nós temos a possibilidade do oferecimento da exceção da verdade. Ela não é normalmente como a defesa normal, em que você simplesmente alega, indica testemunhas, alega a sua inocência, enfim. Aqui nós temos uma circunstância a mais, uma possibilidade a mais nessa resposta à acusação. Nós temos uma possibilidade a mais de alegação. Ela está prevista lá no artigo 523 do Código de Processo Penal. Olha lá. Quando for oferecida a exceção da verdade ou notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 10 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa ou outras indicadas no prazo, em substituição da primeira ou para complementar o máximo legal. Mais uma vez, quando for oferecida a exceção da verdade ou notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo indicar testemunhas arroladas, as testemunhas arroladas na queixa ou outras indicadas naquele prazo, substituindo as primeiras ou para completar o máximo legal. Olha só, gente. Além, nessa resposta à acusação, que é a própria defesa preliminar, não é isso? Que é a defesa, e aqui vocês veem que nós temos a mesma sequência do procedimento ordinário. Nós tivemos a propositura da ação, não houve a conciliação, na sequência nós tivemos rejeição ou recebimento. O juiz recebeu, e aí nós passamos para a resposta à acusação, da mesma forma que é no procedimento ordinário. Só que aqui nessa resposta à acusação, como a gente acabou de ver no 523, é concedido à pessoa a possibilidade de lançar a mão do Instituto da Exceção da Verdade. E o que é esse Instituto da Exceção da Verdade? É a pessoa demonstrar que o fato que lhe é imputado, né, foi a ela imputado que ou ela atribuiu falsamente um crime a alguém, ou ela atribuiu um fato que não é constitutivo de crime, porém ataca a honra objetiva da pessoa, quando atribui o crime, crime de calúnia. Quando ataca a honra objetiva, crime de difamação. Quando a pessoa é acusada de qualquer destes crimes, na sua resposta à acusação, além da defesa própria que se faz para qualquer crime, como é próprio de qualquer resposta à acusação, essa resposta primeira, além destes requisitos, ela pode lançar a mão desse instituto da exceção da verdade. E o que é o instituto da exceção da verdade? É quando na defesa ele indica, olha aqui, ó, eu realmente falei que a pessoa cometeu um furto. E eu estou provando aqui que ela cometeu. Ou então, eu realmente falei que a pessoa, vamos supor, eu realmente falei que a pessoa joga lixo na rua.
Suponhamos que isso não constitui crime, a pessoa joga lixo na rua. E eu consigo demonstrar, por meio de provas, que ela de fato tem essa conduta. Ela de fato tem essa conduta. Eu tenho sistema de câmera na rua e vou demonstrar que de fato a conduta que eu atribuí a ela, que foi ofensiva à sua honra objetiva perante a comunidade, que é um fato verdadeiro. Então, nos procedimentos de crime contra a honra, além da defesa natural, além da defesa ordinária, existe a possibilidade de se fazer a defesa por meio desse instituto da exceção da verdade. E na exceção da verdade, mais uma vez, na exceção da verdade, no 523 lá, lançado mão da exceção da verdade, o que diz o 523? O querelante, quem é o querelante? É quem propôs a ação. Poderá contestar a exceção de verdade no prazo de 2 dias. Se o querelado, se aquele em face de quem foi proposta a ação, se ele apresentar, além da defesa normal, apresentar a exceção da verdade, abre-se prazo de 2 dias para que o querelante, ele conteste a exceção da verdade. Para que ele conteste a exceção da verdade. Prestem bem atenção. Querelante e querelado. Querelante, quem propõe a ação. Querelado, aquele em face de quem é proposta a ação. Querelante, vítima. Querelado, autor do fato. Se a vítima propõe a ação contra o autor do fato, por meio de uma queixa, e esse autor do fato, na sua defesa, apresenta a exceção da verdade, querendo demonstrar que os crimes de calúnia, os fatos que são atribuídos a ele são verdadeiros, e se são verdadeiros, ele não cometeu nenhum crime contra a honra. Neste caso, quando o réu não, né, porque o processo ainda não iniciou. Quando o processo já iniciou porque houve recebimento da denúncia. Quando o réu apresenta o que se diz o querelado, né? Quando o querelado apresenta a exceção da verdade, o querelante, que é a vítima, que propôs a ação lá no início, foi ela que começou com tudo, é aberto prazo para que ela demonstre, para que ela conteste essa exceção e demonstre que não, o fato é mentiroso. A conduta que ele está me atribuindo, seja essa conduta criminosa, crime de calúnia, seja essa conduta ofensiva à minha honra objetiva, crime de difamação, esse fato não ocorreu. Compreendem? Essa é uma segunda particularidade. Primeira das particularidades é a possibilidade de conciliação prévia. Segunda particularidade, a exceção da verdade. E vejam só, nós temos aqui a mesmíssima possibilidade de absolvição sumária, igual no procedimento ordinário. Lembram lá? Procedimento ordinário, ação, propositura da ação, recebimento ou rejeição, recebido, defesa, depois da defesa, possibilidade de absolvição sumária. Aqui também nós temos propositura da ação, tentativa de conciliação, não deu certo a conciliação, vamos para a propositura, proposta a ação, nós temos o recebimento ou rejeição. Após o recebimento ou rejeição, nós temos a resposta do réu, né, a resposta do réu. Nessa resposta, ele pode lançar a mão da exceção da verdade. Só na sequência, igualzinho no procedimento ordinário, é que nós temos a previsão da absolvição sumária. Agora vejam vocês, gente, e aí só para fazer uma distinção, vocês já estudaram isso lá em direito penal. Exceção da verdade é diferente de absolvição sumária. Perdão, exceção da verdade é diferente de pedido de explicações. O pedido de explicações está previsto lá no artigo 144 do Código Penal.
Pedido de explicações, artigo 144 do Código Penal. Quer ver? Vamos lá um pouquinho. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere aqui. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Ou seja, o pedido de explicações, ele é um pedido prévio em caso de dúvidas acerca da ocorrência do crime, em caso de dúvidas acerca da ocorrência, em caso de dúvidas acerca da ofensa, seja ela na modalidade de calúnia, injúria ou difamação, em caso de dúvida, nós podemos instaurar um pedido prévio, que é esse pedido de explicação, para que a pessoa a quem se está atribuindo a conduta criminosa, para que ela apresente em juízo explicação de explique-se o que ela queria dizer com o noticiamento daqueles fatos. O que ela queria dizer para se, a partir desse pedido de explicação, se constatar se houve ou não a ofensa. É em caso de dúvidas com a existência da ofensa. Para se constatar, uma vez não apresentando a pessoa, não respondendo ao pedido de explicação, ou se as explicações dela forem insatisfatórias, só aí nós teremos certeza da ofensa e, a partir daí, nós poderemos propor ação. Então, é um procedimento prévio. E só se faz necessário ele se houver dúvida quanto à existência ou não existência da ação, da ofensa. Algum questionamento, gente? Podemos seguir? Professor, Sim? é o seguinte, eu estou com dúvida ainda, quando é que vai ter o que é essa explicação? E outra coisa também, nesse caso desses crimes contra a honra, a absolvição sumária vai ser da mesma forma que o procedimento ordinário? A absolvição sumária ela é da mesmíssima forma que no procedimento ordinário. Ela é da mesmíssima forma. A circunstância que nós temos aqui é que nela o fundamento da absolvição sumária vai ser o mesmo. Aqueles mesmos fundamentos lá do procedimento ordinário. A particularidade aqui é que nós temos alguns atos que antecedem essa absolvição sumária que não existem no procedimento ordinário, como a tentativa de conciliação, né? Não existe essa previsão no procedimento ordinário dessa tentativa de conciliação. Quanto à absolvição sumária, além dessa tentativa de conciliação, na defesa do crime contra a honra, existe a expressão da verdade. Então, a absolvição sumária é a mesma coisa. No que diz respeito ao pedido de explicações, o que acontece? Nós podemos ter dois tipos de conduta. Nós podemos ter uma conduta em que é evidente a ofensa, nós podemos ter uma conduta em que a ofensa é evidente, nesse caso, vai falar em explicações. Nós podemos ter uma conduta em que a ofensa nós já temos certeza com relação a ela. Se nós temos certeza com relação à ofensa, não há que se falar em procedimento de pedido de explicações. Você já pode ir direto para a responsabilização penal. Porém, se nós tivermos dúvidas acerca da ofensa ou não, antes de propor a ação, aquele que se julga ofendido, ele pode ir ao juízo e pedir explicações para aquele que ele entende que o ofendeu. Essa pessoa vai apresentar suas explicações e aí, a depender das explicações apresentadas, nós consideraremos que a ofensa, o juiz vai considerar sim que a ofensa ocorreu ou não ocorreu.
Se o juiz entender que a ofensa ocorreu, pode ser proposta a ação penal. Se o juiz entender que a ofensa não ocorreu, a ação penal não é proposta. Além disso, se a pessoa não responder a esse pedido, da mesma forma se entende que a ofensa ocorreu. Entende-se que a ofensa ocorreu em duas circunstâncias. Ou se realmente o juiz concluir nesse sentido, considerando o mérito, ou se a pessoa não apresentar a sua defesa, não apresentar as explicações. Tranquilo? E essa exceção da verdade, quando é que ela vai surgir? A exceção da verdade, aí a exceção da verdade, ela já não é um procedimento preliminar. Que a exceção da verdade, o pedido de explicações, ele antecede a propositura da ação penal. Na exceção da verdade, a exceção da verdade, ela ocorre dentro do processo criminal. Porque na exceção da verdade, prevista lá no artigo 523, o que se quer é que, porque nós temos dentro dos crimes contra a honra, nós temos dois lá, que é a calúnia, quando você atribui a alguém uma conduta criminosa, que é ofensiva à sua honra, e a difamação é quando você atribui a alguém alguma conduta que é ofensiva à sua honra, porém não é um crime de difamação. Pois bem, o que nos diz, o que é a exceção da verdade? A exceção da verdade, ela é uma manifestação feita pela pessoa na defesa. Nós não temos a defesa da mesmíssima forma que nós temos no ordinário. Nós temos a rejeição, o recebimento, e aí, na sequência, nós temos a defesa. A defesa do acusado. Nesta defesa, ele pode lançar mão da exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É ele alegar na defesa que falar, olha, eu realmente falei que a pessoa cometeu esse crime. Eu realmente falei. E ela cometeu. Está aqui, ó. Aqui a decisão que condenou. Eu falei que ela cometeu um furto e ela realmente cometeu um furto. Eu estou juntando a sentença condenatória que demonstra que o que eu falei é verdade. Por isso que chama exceção da verdade. Está aqui a sentença condenatória do crime que eu falei que ela cometeu. Ou então, eu atribuí a ela um crime, eu atribuí a ela uma conduta ofensiva como tipo de crime. Que se enquadraria em crime de difamação. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Eu atribuí a ela a conduta de ficar jogando lixo na rua. Aqui, ó, estou trazendo aqui para o senhor o sistema interno de TV dos vizinhos e está aqui a gravação das imagens da rua demonstrando ela jogando lixo na rua. Eu estou provando que é verdade aquilo que eu falei. Isso é a exceção da verdade. A exceção da verdade, ela está dentro do processo criminal. O pedido de explicações, ele antecede o procedimento criminal. Tranquilo? Então, essa exceção da verdade vai junto com a defesa, né? Exatamente. Dentro do processo criminal. Dentro do processo criminal. Ela integra a defesa. Tranquilo? Muito obrigado, professor. Por nada. Vamos lá, gente. Crime contra a propriedade imaterial. Professor. Pede, Bernardo, desliga seu microfone, pergunta e desliga, porque está dando interferência na fala do professor. Não, tudo bem agora. Tá, obrigada. Por nada. Vamos lá. Vamos falar aqui da crime contra a propriedade imaterial. Crimes contra a propriedade imaterial. Artigo 184 do Código Penal. Vamos lá. Artigo 184 do Código Penal. Se ela fosse presencial, podia lançar a mão da colaboração de vocês. Artigo 184. Violação de direito autoral.
violar os direitos do autor e os que lhe são conexos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vejam vocês, a modalidade simples, Professor, bom dia. A modalidade simples do delito de violação de direito autoral, a pena é de 3 meses a 1 ano. O que nós concluímos imediatamente? É que o crime, aqui no caso, se o crime cometido for na sua modalidade simples, o procedimento a ser aplicado é a Lei 9.099, procedimento sumaríssimo, com as observações constantes aqui entre o 524 e o 530. Quando nós falamos que o procedimento é especial, da mesmíssima forma, gente, toda vez que se fala o procedimento, um determinado crime tem procedimento especial, quer dizer que ele tem regulamentação própria. Aqui do 184, que nós concluímos num primeiro momento, a pena mínima é inferior a 2 anos, então o procedimento, a princípio, é a Lei 9.099, com as observações, com as exceções previstas entre 524 e o 530 do Código de Processo Penal, que é onde se encontra regulamentado o processo de julgamento dos crimes contra a propriedade material. Vamos lá. Olha só, e aí, para nos situarmos também, é importante dizer que o crime de violação de direito autoral, ele apresenta formas qualificadas, e essas formas qualificadas, elas têm pena superior a 2 anos, as penas são de 2 a 4. Então, aí nós temos, já não é mais a aplicação do procedimento da Lei 9.099. É o procedimento ordinário com as observações previstas aqui entre 524 e 530. Vamos lá, quais são os pontos, o que faz com que o processo e julgamento dos crimes contra a propriedade material seja considerado um procedimento especial. Primeiro desses pontos, está lá no artigo 525 do Código de Processo Penal. Vamos lá? No que diz respeito à perícia. Artigo 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Muito bem, gente, olha só. Nós sabemos que nós temos uma série de modalidades de prova. Nós temos prova testemunhal, nós temos prova documental, nós temos prova pericial. Nós estamos falando aqui de crime de violação de direito autoral, não é? Nós estamos falando de crime de violação de direito autoral. Do conhecido e tão combatido, dentre eles, do plágio. O que o artigo 525 estabelece? Ele estabelece o seguinte, para que possa ser recebida a denúncia ou queixa, antes do recebimento da denúncia ou queixa, eu só vou receber, o juiz só recebe se tiver a prova pericial, indicando que, de fato, houve violação dos direitos autorais. Que, de fato, se nós tivermos objeto que constitua corpo de delito, né? O que é o objeto que constitui corpo de delito no caso de um crime de direito autoral? Crime contra a propriedade material. Se nós estamos falando de, por exemplo, um livro, o que constitui o corpo de delito? É o próprio livro. Se nós estivermos falando de uma canção, de uma música, o que constitui? É a própria música, é o CD, é a mídia onde essa música está, onde ela é gravada. O que o artigo 525 está nos dizendo? Caso exista esse objeto que constitua o corpo de delito, e necessariamente ele tem que existir, né? Se nós estivermos falando de crime contra a propriedade material,
o juiz só vai receber a denúncia ou queixa se tiver perícia desse objeto, indicando que, de fato, houve violação de direito autoral aqui. De fato, houve. É importante que a gente fale isso, por quê? Porque, olha só, nos crimes em geral, via de regra, as perícias são feitas na fase policial, portanto, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Só que, nos crimes em geral, assim também como nos crimes contra a propriedade material, nós temos uma fase que é chamada de fase instrutória do processo. Lembra? Audiência de instrução e julgamento. Lembra que na própria denúncia ou queixa nós podemos requerer, podemos indicar testemunhas e requerer prova? Do mesmo jeito que na defesa nós podemos indicar testemunhas e requerer prova? Nos crimes em geral, se a perícia não foi feita no inquérito policial, existe a possibilidade dela ser feita durante a instrução do processo. Existe a possibilidade dela ser feita durante a instrução do processo. Nos crimes contra a propriedade material, não. Essa perícia, se nós tivermos corpo de delito, se nós tivermos aí o objeto falsificado, essa perícia tem que ser prévia. Não há recebimento da denúncia ou queixa se não tiver essa perícia anterior indicando que o direito autoral foi violado. Então, vejam vocês, é uma particularidade, porque nos crimes em geral, essa perícia pode ser feita tanto antes quanto depois. Até mesmo porque podem ser trazidos elementos, podem ser trazidas circunstâncias que requeiram a perícia que nem se aventou na fase de inquérito policial. Mas aqui nos crimes contra a propriedade material, não. Obrigatoriamente, se existir corpo de delito, se nós tivermos o objeto falsificado, o objeto em que corporifique essa falsificação do direito autoral, esse objeto tem que ser periciado para que haja o recebimento ou rejeição da queixa, da denúncia ou queixa, né? Essa é uma primeira particularidade que faz com que esse procedimento seja considerado um procedimento especial. E a segunda das particularidades é a prevista no artigo 526, que a pessoa tem que não só uma outra necessidade que a pessoa que se faz imprescindível para que haja o recebimento, para que haja início ao processo, é que a parte demonstre, aquele que está propondo a ação, demonstre que ele, de fato, é detentor do direito autoral. Quer ver? Artigo 526. Sem prova do direito de ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Sem prova do direito de ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Aqui, então, nós temos essa necessidade prévia desses dois elementos. Antes do recebimento da denúncia ou queixa, primeiro, se tivermos um objeto que corporifique a violação do direito autoral, esse objeto tem que ser periciado. Elemento 2. Se estivermos falando de uma ação penal privada, porque se você olhar lá nas formas qualificadas, existe a previsão de ação penal pública. Mas se estivermos falando de uma ação penal privada, aquele que está propondo a queixa, ele deve demonstrar o seu direito de ação. E o que é demonstrar o seu direito de ação aqui no caso do artigo 526? É demonstrar que ele é o detentor do direito autoral. Eu sou o autor da música. Eu sou o autor do livro que foi violado, que foi plagiado. Eu sou o autor da música em que ocorreu o plágio. Tranquilo? Para então que haja recebimento ou rejeição, para que haja recebimento, nós precisamos da demonstração prévia desses dois elementos. Essas são as circunstâncias que tornam o procedimento dos crimes contra a propriedade material, do artigo 184,
é isso que o torna um procedimento especial. Tranquilo? Algum questionamento? Professor, Oi. eu entendi o seguinte, que o senhor falou que, em geral, os crimes, a perícia pode ser feita depois depois do oferecimento da denúncia. Isso. Já nesses crimes da propriedade imaterial, direito autoral, só vai ter esse oferecimento da denúncia com a perícia. Ela é pressuposto essencial para dar início a todo o processo. O juiz ele não recebe a denúncia ou queixa se não tiver demonstração pericial, se nós tivermos o corpo de delito, se nós tivermos um objeto que corporifique a violação do direito autoral, nós não teremos o recebimento da denúncia ou queixa sem essa demonstração pericial. Obrigado. Por nada. Vamos lá. Seguindo. Falando de crimes falimentares. Crimes falimentares são os crimes previstos na Lei de Falência. Também apresentam um procedimento especial, também apresentam particularidades que o diferem lá do procedimento comum, dadas alguns pontos que a gente vai abordar aqui. Pois bem, olha só. Como eu disse para vocês inicialmente, procedimento especial, ele pode estar tanto previsto dentro do Código de Processo Penal, quanto previsto em legislação esparsa. Os que nós acabamos de falar aqui, contra a honra, funcionais e contra a propriedade imaterial, todos eles estão dentro do Código de Processo Penal. Já o procedimento especial dos crimes falimentares está previsto na Lei de Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Pois bem, os delitos estão previstos lá entre os artigos 168, os crimes falimentares, eles estão previstos entre os artigos 168 e 178 da Lei 11.101. O procedimento, ele está previsto entre o 183 e o 188. Então, vejam, crimes entre 168 e 178, procedimento especial destes crimes entre 183 e 188, tudo da Lei 11.101. Vamos lá. É interessante aqui que dentro da regulamentação do procedimento, nós temos a previsão da aplicação do procedimento sumário. Quer ver? Vamos lá no artigo 185. Lógico, aplicação do procedimento sumário com as derrogações, com as alterações, né, decorrentes da própria Lei 11.101. Se fosse a aplicação integral do procedimento sumário, não seria procedimento especial, seria procedimento comum. Aqui. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto do 531 a 544 do Código de Processo Penal. 531 a 540, mais uma vez, gente, artigo 185. Recebida a denúncia ou queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540 do Código Penal. Ou seja, uma vez recebida a denúncia ou queixa, a partir daí, segue-se o rito do procedimento sumário. O 531 a 540, nós temos a previsão do procedimento sumário.
Aí se pergunta, pô, mas se já está previsto que a aplicação do procedimento sumário, então o procedimento dele é comum, não é especial. Não, o procedimento dele é especial em razão das particularidades que eu vou fazer referência aqui. Primeira delas, olha lá. Relatório do administrador judicial. Quando uma empresa entra em estado de falência, o juiz nomeia um administrador judicial para administrar essa massa falida, para gerir ali, efetuar pagamento, ordenar pagamento de credores, ver como serão efetuados o pagamento das dívidas, de que forma será administrada essa massa falida, dita massa falida. Pois bem, a previsão da constituição de um administrador judicial para gerir essa massa falida está previsto lá nos artigos 21 e 22 da Lei 11.101. Vamos nela lá. Lei 11.101, artigo 21 e 22. Artigo 21. Aqui. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista ou administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Então, vejam, o juiz, se a empresa entrou em processo de falência, processo judicial de falência, o juiz vai nomear um administrador que será entre um desses profissionais aí, preferencialmente entre algum desses profissionais que tem conhecimento da área, advogado, contador, economista, administrador de empresa. E quais são as atribuições deste administrador judicial? O 22 traz uma série de atribuições dele. Dentre as atribuições, e aquela que nos interessa, é a do artigo 22, inciso 3, a linha E. Ela faz referência à responsabilização penal. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que essa lei lhe impõe. Vamos lá, inciso 3, a linha E. Na falência, apresentar no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, na qual apontará a responsabilidade penal, civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186. Então, veja, ele vai fazer um relatório, compete a ele, ao administrador judicial, dentre outras coisas, fazer um relatório no qual ele indique responsabilidade civil e penal. Ele vai indicar quem são os responsáveis pela função do administrador judicial. Nós não estamos falando ainda de responsabilidade penal. Nós estamos falando simplesmente de um relatório em função de tudo que ele observou. Ele vai ali indicar, no entender dele, quais crimes ocorreram e quem são os responsáveis por este crime. E como consta do 22.3 observado o disposto no artigo 186. Nós estamos aqui falando de relatório do administrador judicial. Vamos lá no 186. Eu tenho que ir e voltar, gente, para indicar para vocês, para que fique bem clara a explicação e também para que vocês entendam, para que não sejam só conceitos soltos. Esse não é o interesse. Artigo 186. Aguarda só um pouquinho, Bernardo. Assim que eu terminar a explicação do crime falimentar, você pergunta. Tudo bem. Ok. Olha lá, artigo 186. No relatório previsto na linha E do inciso 3 do caput do 22, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência a exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor.
e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crimes relacionados com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador, encarregado da escrituração do devedor. Então, vejam, gente, a propositura da ação, ela é precedida da elaboração deste relatório do administrador judicial. Propositura da ação, nós estamos falando de um crime de falência, a propositura da ação, ela é precedida dessa elaboração do laudo do administrador judicial. Nesse laudo, ele vai indicar tudo o que ele observou, tanto antes quanto depois de iniciado o processo de falência, vai indicar os crimes que ele entende presentes, que não vinculam o Ministério Público, e vai indicar os responsáveis que ele entende serem, as pessoas que ele entende ser responsáveis, que também não vinculam o Ministério Público. Mas como ele é uma pessoa que acompanhou todo o processo de falência, o processo de falência é um processo cível, ele é uma pessoa que está mais habilitada a prestar essas informações. Tranquilo? Além disso, olha lá, além desse relatório do administrador judicial, nós temos uma outra circunstância. Essa sim, voltada não só para instruir o processo, essa é chamada de condição objetiva de punibilidade. Condição objetiva de punibilidade. Sem esse elemento, não há que se falar em cometimento de crimes, por mais que eles possam ter sido indicados no relatório do administrador judicial. E que condição objetiva de punibilidade é essa? É a prevista lá no artigo 180 da Lei de Falência. Está lá, artigo 180. A sentença que decreta a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial, de que trata o artigo 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas na lei. Olha só, nós temos, então, duas circunstâncias que fazem com que esse procedimento seja um procedimento especial. Primeira delas, nós precisamos de um relatório, nós temos uma pessoa que é nomeada pelo juiz no processo de falência, que é um processo cível, chamado de administrador judicial. Esse administrador judicial ele vai fazer um relatório de tudo que ele observar na falência, inclusive da presença de crimes, da presença de delitos e da responsabilização, quem seriam os responsáveis, os autores desses delitos. Além deste relatório prévio, que se faz necessário para instruir o processo, a lei foi mais longe no que diz respeito à sentença. O artigo 180 indica que a decretação judicial da falência, nós não temos esse primeiro processo cível voltado para decretação ou não da falência, nós precisamos da procedência dessa ação para que se possa falar em presença de crimes. Por mais que no curso do processo de falência, o administrador judicial, por mais que no curso do processo de falência, ele possa vir a fazer o relatório dele, e no relatório dele indicar, olha, eu observei a ocorrência desse crime, e são responsáveis essa, aquela e aquela outra pessoa. Por mais que ele possa fazer esse seu relatório, que é necessário para instruir o processo, na sequência, no fim do processo de falência, nós precisamos que o juiz decrete a falência. Se o juiz não decretar a falência, não há que se falar na existência dos crimes falimentares. Para a ocorrência de crime falimentar, necessariamente nós precisamos da procedência da ação. Nós precisamos da procedência da ação cível. Nós precisamos da decretação da falência. Esses são os dois pontos que tornam os crimes falimentares, o procedimento de crime falimentar, um procedimento especial.
a necessidade do relatório do administrador judicial, indicando a ocorrência de crime e os responsáveis pelo crime. 2, a sentença decretando a falência, porque sem sentença decretando a falência, não há que se falar em responsabilização por crime falimentar. Esses 2 elementos têm que estar presentes antes da propositura da ação. Tranquilo? Algum questionamento? Professor? Sim. É o seguinte, então, no caso dessa situação do crime falimentar, o administrador judicial, ele vai ter um papel relevante, essencial, para que ele fale que, de certa forma, teve uma conduta indevida e que é penalizada pela lei, correto? Exato. E depois dessa situação, haverá que ter uma decretação de falência judicialmente falando. Exato, né? Exato. Se não tiver esses 2 elementos, não pode nem iniciar o processo criminal. E é por isso que esse é um procedimento especial? É isso que o torna um procedimento especial. São essas exigências que tornam ele um procedimento distinto do procedimento comum. Tranquilo? Muito obrigado. Algum questionamento mais, gente? Olha só, gente. Vamos encerrar nossa aula aqui, porque eu tenho aula agora na sequência com o 3º período, aula de Direito Penal. Nós ficamos, então, por ver o procedimento do crime de tráfico de drogas, do crime da lei de drogas, né? Não só do tráfico, da lei de drogas. E também na próxima aula, e aí seria interessante vocês assistirem aquele vídeo que eu encaminhei, para que na próxima aula, caso haja qualquer dúvida, a gente esclareça e passe para o procedimento especial de droga e também, dando tempo, né, a gente inicia o procedimento de júri, que é aí o nosso próximo procedimento. Muito provavelmente até sexta-feira eu vou encaminhar umas atividades para vocês, que nessa nova sistemática nossa aqui, né, a distribuição de pontos ela é mais via trabalho. Eu vou encaminhar uma atividade, eu encaminho por meio da líder e a líder informa para vocês. Tranquilo? Professor? Sim. Então o senhor não passou ainda nenhuma atividade no fórum? Eu acho que eu passei para algumas turmas, eu acho que eu passei para vocês sim. Mas até sexta-feira eu confirmo se a atividade é aquela ou é outra. Tranquilo? Está aberto uma atividade no fórum para a gente, para entregar até amanhã. Essa atividade ainda está valendo? É porque que eu fiquei assim de confirmar se seria ou não seria? Porque o sistema estava muito ruim. Tinha gente que não estava conseguindo acessar de jeito nenhum. Muito provavelmente eu vá manter essa atividade. Eu só vou dar um prazo um pouco maior, porque como o sistema estava ruim, a plataforma estava muito ruim, eventualmente quem não estava conseguindo acessar ia ficar prejudicado, né? Então não está correto. De repente eu posso manter essa atividade, até mesmo porque algumas pessoas já podem ter feito, e só dar um prazo, estender, por exemplo, até segunda-feira, para que quem estava com dificuldade de acesso ao sistema poder fazer o trabalho no final de semana. Nós podemos já estabelecer isso desde já. Podemos fazer assim? Ótimo, fica melhor. Então, pronto. Professor? Nós deixamos a atividade, ela tem que ser entregue, tem que ser encaminhada até segunda-feira. Professor? 2 perguntas. Então, essa atividade é para ser entregue segunda-feira? Até segunda. E outra coisa, eu não entendi o que é para falar nessa atividade. Nessa atividade é para se fazer um texto, Bernardo, a respeito do tema proposto. De que forma, considerando as explicações dadas em sala de aula e considerando a regulamentação do assunto na lei, o que você entende a respeito disso? Com as suas próprias palavras, entendeu? É o procedimento sumaríssimo? É simplesmente um texto de opinião
feito por você, o seu entendimento a respeito daquele tema. Tudo bem. O tema está lá no fórum, né? Eu vou encerrar nossa aula aqui, porque eu tenho aula agora. Só te lembrar de alterar a data. E, Professor, só te lembrar de alterar a data lá no fórum. Professor? Professor?